Gostaria que você, assentado, se preparasse aí, porque a palavra de hoje, nessa série sobre família, num dia especial como o dia de hoje, né? E que preparamos esse culto de adoração ao Senhor, de celebração a Deus, trazendo em nosso coração, em nossa igreja, em nossa família, esse tempo de Pentecostes. Bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje, pensando nisso, eu quero falar sobre experimentando o poder da graça na família. Eu quero que você esteja preparado. Mas antes de entrar propriamente, eu vou até ler com vocês o texto que está lá em Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62, que diz assim: depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela para se aquecer. Uma das empregadas sentadas perto da fogueira o notou, olhou com mais atenção e disse: este homem estava com ele. Pedro negou: mulher, nem o conheço. Pouco depois, outra pessoa disse: você é um deles. Mas Pedro negou: não sou. Cerca de uma hora depois, outra pessoa afirmou convicta: ele deve ter estado com ele. É claro que ele é galileu. Pedro reagiu: é sério, não sei do que você está falando. Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse é o texto da mensagem de hoje. Mas antes propriamente de entrar e analisarmos a graça diante desse texto, o poder dessa graça na família, eu quero dar alguns conselhos para os irmãos em nome de Jesus. Conselhos relacionados à família, e que talvez alguns desses conselhos estão sendo de alguma forma esquecidos por nós, né? O primeiro: priorize a sua família. Diga: priorizar a minha família. Irmãos, não sacrifique o altar por qualquer outra coisa. Priorize a sua família. Lembrando, casais, que o casamento está acima do relacionamento com o filho, porque o casal é uma só carne. Então, primeiro conselho: priorize a sua família. Segundo conselho: faça da sua casa uma central terapêutica do amor. O que é isso, pastor? Não economize toque, declaração, beijo. Sempre que você sair, busque, né, dar um abraço, dar um beijo, falar alguma coisa. Na verdade, fazer da sua casa essa central de amor. Terceiro conselho: valorize a mesa em sua casa como lugar de encontro da família. Interessante que todas as vezes que nós fazemos isso lá em casa, é um momento de maior alegria, porque sentamos juntos ali, batemos papo, ali falamos, ali abrimos jogo, ali a gente ri, ali é muito, mas muito legal. Então, em nome de Jesus, diga para o seu irmão assim: valorize a mesa em sua casa como lugar de encontro da família. Amém? Quarto conselho, mais difícil: não deixe que a TV seja o centro das atenções da família. Meu Deus, né? Segundo alguns estudiosos, se você viver 60 anos e consumir 3 horas de televisão por dia, você terá jogado fora 10 anos da sua vida. né?
Agora você passa isso para a internet. Como é que é a situação? Quinto conselho: a gratidão é a memória da gratidão. Seja grato. Diga para o teu irmão, seja grato. Diga para ele, seja grato. Irmãos, pessoas ingratas, elas fecham as portas para o segundo milagre. A gratidão é a porta dos milagres. Diga, a gratidão é a porta dos milagres. Sexto conselho: mantenha seu burrinho emocional desativado. O que é isso, pastor? Os gritos começam quando termina a inteligência. Gritar é o processo do emborrecimento crônico. Não transforme a sua casa em um ambiente tóxico por causa das suas toxinas emocionais. Então, cuidado, meus irmãos. Em nome de Jesus, desativa aí esse burrinho emocional. Aí que eu quis me extravasar, pastor, gritando, misericórdia. Outra coisa importante e que pouco vivida por nós, né? Excetuando esse tempo de pandemia, tire férias. A vida não é só trabalho. E não vem com essa desculpa que você é pobre, tá? Eu não tenho, eu negocio minhas férias para poder. Não faça isso. Não faça isso. Tire as suas férias. Eu já estou quase 2 anos sem tirar as férias, mas agora em agosto nós vamos tirar 15 dias. Se for para fora, nós vamos tirar 2 meses. Oh Jesus, abençoa essa palavra, Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós somos insubstituíveis, né? Não, pastor, não posso. Não, pastor, porque quem vai fazer? Não, pastor, porque... Meu irmão, você não é substituível. Porque depois que você morre, o outro vem e entra no teu lugar. É desse jeito. Então, e aí? Valeu? Não valeu. Então, programe, planeje, né? Para você tirar as suas férias. Não tem dinheiro para sair, meu querido. Só em você sair da sua rotina, você já está fazendo um bem muito grande na sua vida, em nome de Jesus. Outro conselho: cuidado com as suas palavras. A morte e a vida estão no poder exatamente das palavras. Cuidado com as palavras que você fala, em nome de Jesus. Principalmente, eu estou falando aqui de família, de casa. Nono conselho: compreenda antes de ser compreendido. Ou seja, o que é isso, pastor? Saiba ouvir. E a Bíblia já nos ensina sobre isso, né? Seja tardio no falar e pronto a ouvir. Então, querido, ouça mais e fale menos. E o último: construa um ambiente marcado pela graça na sua família. E aí você vai entender bem sobre essa graça, porque na verdade Jesus é um instrumento, querido, através do qual a graça chegou até nós. Jesus é a encarnação da graça. Jesus é a expressão maior da graça. Então, quando nós temos Jesus, querido, essa graça não nos falta, pelo contrário, ela é abundante em nossa vida. Amém? Então, tome isso no teu coração. E aí você vai perguntar, você vai dizer assim: pastor, e como que nós podemos experimentar o poder dessa graça na família? Vamos analisar aqui com essa história de Pedro, né? Como eu disse a semana passada, nos cultos que eu ministrei, e ministrei para vocês falando que quando Jesus escolheu os discípulos dele, Jesus não trabalhava só numa visão de discipulado. A visão de Jesus no discipulado era uma visão de família. Ele cuidava daquelas pessoas, ele tinha aquelas pessoas como família dele, né? Tanto é que numa ocasião chegaram para ele e disseram assim: Senhor, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão lá fora. E ele disse: a sua família. Ele disse assim: a minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então Jesus olha exatamente assim. E olhando para Pedro, para a história de Pedro, a tradição diz que a esposa de Pedro era de uma família rica e moravam em uma casa própria na cidade romana de Cafarnaum.
Uma vez que nós estivemos lá, não sei se a pastora lembra, quando estivemos lá em Israel, nós visitamos, nós estivemos lá em Cafarnaum, e o guia que estava conosco, o rabino que nos mostrava as coisas, disse assim, aqui era a casa de Pedro, né? Lá em Cafarnaum. Na verdade, quando você olha assim, Pedro não era um homem pobre. Se você olhar pela história e analisar, na verdade Pedro, irmão, e os seus irmãos, eles tinham uma empresa de pesca. Eles não eram simples pescadores, eles eram empresários no ramo da pesca. Se nós trouxermos, melhor dizendo, para os dias de hoje, nós vamos entender isso dentro do contexto de um grupo de pessoas, e que lá fala que estavam Pedro, Tiago, André, João e Zebedeu. Esses 5 formavam essa empresa de pesca. E na verdade, querido, o pai da esposa de Pedro, segundo a história, que era Aristóbulo, e que tinha um irmão chamado Barnabé, e que pertenciam a uma família aristocrácia. Então, quando a gente olha para a história e traz o contexto daquela época para os dias de hoje, você começa já a olhar os discípulos ou a história de Pedro, não olhando Pedro como um homem que era analfabeto, um homem que era, na verdade, que não tinha recursos financeiros. Não, Pedro era um homem que tinha condições e, né, casou com uma mulher que, graças a Deus, tinha lá também um pouco mais de condições. Tanto é que numa ocasião, no primeiro momento que Jesus teve contato com Pedro, foi para pedir a Pedro o barco emprestado. Ele disse assim, Pedro, me empresta o seu barco para poder eu pregar para essa multidão que está aqui. Jesus estava na praia e pediu a Pedro. E interessante que naquele momento, Pedro e os seus irmãos e os seus amigos haviam chegado de uma pescaria que não haviam pescado nada naquela noite. E Pedro emprestou o barco para que Jesus pudesse pregar. E quando você olha para isso, querido, e vê aquela multidão e Jesus pregando, depois de Jesus pregar, Jesus olha para Pedro e diz assim, agora pega o barco, volta para o mar e dá a direção, né, nesse lugar aqui, você lança a rede, que lá vai ter muito peixe. E eles foram, e vocês conhecem a história. E Pedro e os demais discípulos foram lançar a rede onde Jesus havia indicado e trouxeram muitos peixes. Tanto peixe que eles precisavam pedir ajuda. A partir daquele momento que eles voltaram da pescaria, com muitos resultados, Jesus olhou para Pedro e disse assim, chamou Pedro para que Pedro o seguisse. E Jesus disse para ele assim, você será daqui para frente pescador de homens. Olha só como que a história na Bíblia, irmãos, da história desse homem, e quando nós olhamos a história desse homem acompanhando Jesus, é algo fantástico, né? No primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, Pedro tomou do vinho do milagre, aquele que a água se transformou em vinho, e o melhor vinho. Quem aqui já tomou um vinho bom? Não levante a mão. Diz aquele vinho que você... Meu Jesus, não posso falar essas coisas aqui não, porque senão vocês vão dizer... Bom, enfim. Pedro estava no monte das bem-aventuranças quando Jesus pregou aquela mensagem. Quando eu estava lendo um livro que citava Gandhi, numa ocasião, ele disse que se tirasse tudo da Bíblia e deixasse somente as bem-aventuranças de Jesus, ali estava tudo que um homem precisava para poder viver bem e abençoado. E Pedro estava lá. Pedro estava na experiência em que o centurião veio falar com Jesus sobre o servo dele que estava doente, e Jesus então, e o centurião disse assim, não, o senhor não precisa ir na minha casa, basta que o Senhor dê somente uma palavra. Pedro estava ali naquela hora e viu aquilo ali, e Jesus deu só uma palavra, e o servo ficou curado, louvado seja o nome do Senhor. Pedro teve a experiência na casa da sua sogra, quando Jesus curou a sua sogra da febre, da enfermidade que ela estava.
E aquela experiência no meio do mar, da Galileia, na tempestade, em que Jesus estava no barco dormindo, e de repente uma tempestade, e Pedro e os discípulos, levantam: "Ô mestre, não se te dá que nós morramos? Estamos aqui, a tempestade." Jesus acorda, os chama de pequena fé, e dá ordem ao vento, dá ordem ao mar. Ele fica estupefado, ele fica: "Meu Deus, que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem a esse homem?" E em outra ocasião foi mais forte ainda, que eles estavam no meio de uma tempestade no barco, Jesus não estava ali, e de repente eles olham e veem Jesus vindo por cima das águas daquela tempestade, e eles pensam assim: "É um fantasma." Não, não é um fantasma. Aí Jesus disse assim: "Não, sou eu." E Pedro disse: "Então se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo aí." Jesus disse: "Vem." E ele sai do barco, ele entra no mar, ele caminha pelo mar, olhando para Jesus. Ele só começa a afundar quando ele tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade. O homem que andou sobre o mar, eu nunca ouvi história de alguém que tenha andado sobre o mar, mas Pedro vivenciou isso. Pedro vivenciou isso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas chegou uma ocasião, teve até um outro momento em que Pedro viu um paralítico sendo colocado pelo telhado da casa, e viu Jesus olhar para aquele paralítico e dizer assim: "Teus pecados estão perdoados." E de repente os fariseus disseram assim: "Mas quem é ele para perdoar os pecados?" E Pedro está ali. E Jesus disse assim para aqueles fariseus: "Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda." Pedro estava ali, irmão. Gente, eu fico pensando assim: meu Deus do céu, né? Essa semana eu estava falando com a Cláudia, a gente estava comentando que a gente estava vendo aquela cena em que os 3 anjos visitam o acampamento de Abraão no deserto, e eu fiquei olhando aquela cena naquela novela Gênesis, e eu disse: meu Deus, Jesus, Deus visitando Abraão, falando com Abraão, os anjos ali. Meu Jesus, eu fico pensando assim: meu Deus, né? Você imagina, irmão, Jesus, um anjo. Se for um anjo, a coisa já fica. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem era um desses 3 anjos. O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus. E eu fiquei pensando assim, e aí eu olho para essa experiência, eu imagino essa experiência de Pedro, eu fico: Jesus, que coisa maravilhosa, será que nós não podemos sentir isso? Aí Jesus falou assim para mim assim, porque essa semana eu falei com ele sobre isso, aí ele falou assim para mim assim: olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ele disse assim no meu ouvido assim: meu filho, eles nunca me tiveram dentro deles, você teve o privilégio de me ter dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Esse é o Pentecoste, meu irmão. Agradeça a Deus, glorifique. Ele não vai descer para falar com você, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele veio morar na tua vida. Aleluia! E aí foi como se tivesse dado um tapinha, né? O que aqueles homens gostariam de ter vivido, você viveu. Bendito seja o nome do Senhor. Outra ocasião, Jesus perguntou ao povo quem ele era e tal, e aí depois virou para os discípulos, e os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro imediatamente disse assim: tu és o Filho de Deus, o Messias. E Jesus virou para ele e disse assim: sobre esta pedra, sobre esta declaração, edificarei a minha igreja. Meu Deus, ele olha para Pedro, e Pedro então, eu estou imaginando Pedro ali, irmão, a coisa é louca, né? O troço é sinistro, o trem é pesado mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Num outro momento Pedro pisa na bola, dizendo para Jesus o seguinte: olha, não vai para Jerusalém não, porque o Senhor vai sofrer lá. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Satanás, sai e deixa só Pedro, sai dele.
Porque o Satanás que está usando a tua boca não pensa nas minhas coisas. Jesus repreendeu Satanás que falava pela boca de Pedro. Pedro fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Pedro, João e Tiago. Jesus os chamou. Olha só, gente, olha só, olha aqui. Olha só. Jesus os chamou, os três, e foi para o monte da transfiguração. Pedro viu Jesus com o corpo transfigurado. Pedro viu Moisés e Elias. Meu Deus, é isso mesmo, a gente fica assim, meu Deus, ele viu Jesus transfigurado, com o corpo transfigurado, louvado seja o nome do Senhor. Pensa, querido, mas antes da última ceia, Jesus olha para ele e diz assim: você vai me negar 3 vezes. Ele diz assim: eu não vou negar o Senhor não. Eu estou imaginando assim: ô Pedro, você está chamando Jesus de mentiroso? Ele está falando que você vai negar ele 3 vezes, mas esqueceu quem é ele? Não, não vou negar, eu vou aonde o Senhor for. Em Lucas 25, o homem que Jesus mais contava e que lhe proporcionou os tesouros mais profundos, espirituais, o traiu, o negou, o decepcionou. Este homem. Olha aqui para mim, o que aprendemos com isto? Trazendo para o contexto da família. A família é lugar de gratidão, mas também é lugar de muitas vezes de maiores expressões de ingratidão. A família é lugar de decepção. A família é lugar de erros e acertos. A família é lugar de bênçãos e muitas vezes de maldição. A família é lugar de glórias e muitas vezes de vergonha. A família é lugar de vida e muitas vezes de morte. Aprendemos com aquilo que Pedro simbolizava, mostrava estando com Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se você estivesse no lugar de Jesus e investisse tudo em alguém, e esse alguém lhe decepcionasse, o que você faria? É ali que enxergamos a graça. E eu vou mostrar para vocês. Na verdade, pastor Marco Aurélio, o que é graça? A graça é dar valor a alguém que não merece. Graça é tratar as pessoas melhores do que elas merecem ser tratadas. Graça é não desistir daqueles que já desistiram de nós. Faz a relação Jesus com Pedro, tá? Quando Judas vem para prender Jesus, Jesus olha para ele: amigo, a que vieste? Olha a graça. Graça é se importar com quem não se importa com você. Graça é vencer o mal com atitudes de bondade. E a Bíblia diz que quando você faz isso, você joga brasa de fogo na cabeça da pessoa. Numa tradução melhor, trazendo para um contexto, é como se você fizesse ali morrer o inimigo e nascer um amigo na história da sua vida. Graça é lavar os pés dos que nos apedrejam. Foi a cena do cenáculo. Lá naquela cena, você vê o santo lavando os pés dos impuros. Naquela cena, você vê o Senhor lavando os pés dos servos. Naquela cena, você vê o perfeito lavando os pés dos imperfeitos. Lá naquela cena, você vê o Criador lavando os pés das criaturas. Lá você vê o Rei dos Reis
lavando os pés dos seus súditos. Essa é a graça. Isso é a graça. Amém? Tem uma história de um menino que o pai comprou um carro novo. Chegou em casa, o carro novo, colocou na garagem. Todos felizes com o carro novo. No dia seguinte foi trabalhar e quando ele voltou, o filhinho dele, uma criança, havia rabiscado, desenhado no carro. Rabiscado, ele tentava desenhar, mas rabiscou o carro todo. O pai chegou, a mãe chegou. Pegaram aquela criança. A mãe segurava as mãos daquela criança e o pai batia nas mãos daquela criança. Imagine a cena. Uma criança que não imaginava o que ela, porque ali para ela não era o valor que o pai tinha em mente e a mãe tinha. E o que aconteceu? Foram dormir e aquela criança começou a passar mal. De madrugada pegaram a criança com a febre muito alta, levaram no hospital. As mãos da criança estavam inchadas, as duas mãos. Levaram, chegaram no hospital, aquela criança foi levada imediatamente, os médicos vieram, levaram aquela criança, deixaram os pais lá. Nós queremos ver essa criança. Foram ver as mãos das crianças. Chamaram mais 2 médicos, fizeram ali os exames e chegaram à seguinte conclusão: nós temos que amputar as 2 mãos da criança. Isso não é historinha não, irmão. Isso é verídico. Amputaram as 2 mãos da criança. E então sai o médico, vai dar notícia para os pais. Os pais entram em desespero. Quando o pai e a mãe entram no quarto da criança para ver, lá estava só o bracinho, isso aqui cortado, isso aqui cortado. O pai entra em desespero, dá um surto, se joga da janela do prédio do hospital e morre. A mãe surta, fica desesperada e ela é diagnosticada, ela fica maluca, fica doida. Foi levada para um centro psiquiátrico. Pastor, o que houve nessa família? Eu vou te falar o que houve. Faltou graça nessa família. Faltou graça nessa família. Porque o que tinha mais valor não era a vida do filho, mas era o presente, a novidade do carro novo. Quando falta graça, a gente perde a dimensão do amor. O que acontece quando falta graça no lar? Antes que o filho peça a herança, nós mandamos o filho embora. Quando falta graça no lar, regras se tornam mais importantes do que relacionamentos. Irmãos, precisamos construir relacionamentos que abençoam. Quando falta graça no lar, presentes se tornam mais importantes que a presença das pessoas. Quando falta graça no lar, invertemos a ordem de prioridades, comprando coisas no lugar do carinho, da presença e da atenção. Vamos fazer o que para esse menino ficar quieto, para ele não perturbar? Vamos dar um presente para ele ficar intertido. Ele não quer presente. Ele quer carinho, ele quer atenção. Ele quer diálogo. Ele quer conversa. Quando falta graça no lar, nós não nos calamos.
no lugar dos outros, nós não nos colocamos no lugar dos outros para sentir o que eles sentem. Quando isso acontece, não existe reconciliação. Ninguém se importa com o outro. Quando falta graça no lar, construímos mais paredes que separam do que pontes que unem o coração ao outro. Não há flexibilidade quando falta graça no lar. E a gente sabe que toda estrutura que é rígida se quebra com facilidade. A graça da flexibilidade dá flexibilidade para que o prédio não caia, a ponte não venha romper e a árvore não venha quebrar. Precisa de graça. Eu entendo que aquele menino, aquele lar, faltou graça. Por que que o pai do filho pródigo não mandou matar o filho diante da desonra, se a lei lhe dava esse direito? Porque a graça, guarda isso daqui, ó, a graça desativa o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. É a graça de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 16, quando registra a ressurreição de Jesus, o anjo aparece para Maria e diz assim para ela: ei, vocês procuram o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí Jesus aparece para ela e diz para ela o seguinte: vá até onde? Vá até Pedro. Por que ele fala Pedro e não fala Tomé, não fala João, que é o discípulo do amor? Não fala Filipe? Por quê, irmãos? Por que que a Bíblia fez questão de registrar que quando Jesus fala para Maria Madalena, diz assim: vá até Pedro, onde está Pedro, e diga para ele. Por quê, irmãos? Porque Jesus destacou a pessoa de Pedro. Porque o que Pedro fez foi tão agressivo, ordinário, traumático, que o próprio Pedro, quando ele caiu em si, ele achou que não tinha mais jeito. Ele disse assim: não tem mais jeito. E que Jesus o havia excluído da sua comunhão, do seu colégio apostólico. Você não vai ser mais apóstolo, Pedro. Jesus nunca disse isso para ele. Ele se auto-incriminou, ele se auto-sentenciou. E Jesus então manda um recado para ele. Na minha versão, parafraseando, Jesus quis dizer para Maria Madalena: fala para Pedro que eu não desisti dele, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não desistiu de você, da sua casa, da sua família, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais Pedro precisava agora, querido, não era da repreensão, mas sim do perdão. Perdão é a junção de perder e doar. Isso é perdão. Perder e doar algo precioso para alguém que não merece. Isto é graça. Diga para Pedro lá que eu não desisti dele. Louvado seja o nome do Senhor. E por que muitos de nós temos desistido do filho, do irmão, da filha, do pai, da mãe? Não tem mais jeito. Tem sim, porque enquanto houver a graça de Jesus, tem jeito sim. Não desista não, em nome de Jesus. Aleluia. Mas pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, foi grave. Não importa. A graça na sua casa será um lugar de cura, de salvação, de libertação, de reconciliação.
Em nome de Jesus, coloque aí, irmão, se você puder, se for alguém da sua família ou do seu chegado, coloque a mão no ombro dele e diga: nenhum da sua casa vai se perder. Declare isso, profetize isso. Se você não puder colocar a mão, e declare isso em nome de Jesus: ninguém da sua casa vai se perder. Não desista dele, porque Jesus tem uma obra de salvação, de reconciliação, de libertação dentro da sua família, dentro da sua casa. Não desista não, meu irmão, porque você é o agente da graça na sua casa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus colocou você dentro daquela família para ser um canal, para ser um agente naquela, sabe, da graça dele, naquela família. Jesus não colocou você ali sem propósito. Interessante que Jesus repete a cena com Pedro numa pescaria, no capítulo 21 de João, e manda os discípulos lançarem de novo as redes. Jesus, querido, Pedro, quando eles chegaram na praia, Pedro avistou Jesus já ressurreto. Pedro avistou e olhou, é Jesus. Ele saiu, irmão, ele pulou na água e foi até Jesus. E Jesus esperava Pedro e os discípulos como? Com um banquete. Tem um banquete aqui para vocês, já preparei um peixinho assado, né? Estava o banquete ali preparado. Eu fico imaginando aquela ceia, depois da ressurreição. Jesus sentado à mesa, e todo mundo esperando então naquele momento, sabe, que todo mundo estava ali à mesa, e Jesus estava falando. Eu acho que os outros discípulos estavam pensando assim: agora vocês vão perceber o que ele vai fazer. Ele vai arrebentar com Pedro agora. Estava todo mundo esperando que Jesus fosse o quê? Repreender, fosse ali, né, sentar mesmo, falar mesmo para Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido, olha aqui para mim. Na graça não prevalece o espírito da vingança. Não. Na graça o que prevalece, pastor? É o perdão. O perdão é a amnésia do amor e a cura para as memórias amargas. Esse é o perdão. Para de ficar contando a sua história de mágoa. O perdão é a faxina do coração. Passe a contar a sua história da graça, do perdão, da reconciliação, da salvação. Jesus só olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Não repreendeu, falou: tu me amas, Pedro? Eu sei que aquele momento foi um momento de vacilo seu, de fraqueza sua. Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Jesus não só, querido, restaurou as emoções de Pedro, como Jesus trouxe Pedro de volta ao seu colégio apostólico. E você vai voltar para o ministério, Pedro, e você vai apacentar minhas ovelhas. Diga glória a Deus, irmão. Há uma restauração completa. Os demônios, os principados que torciam contra, não entendiam, porque eles nunca entenderam o que é graça. O que prevaleceu foi a graça do Senhor. É o evangelho que pregamos, irmãos. Os que estavam na plateia para aplaudir com o seu fracasso, terão que ouvir que só o Senhor é Deus da sua vida, e a graça dele é superabundante na tua vida, aleluia. Quem está querendo aplaudir o seu fracasso, vai saber que o Deus que está com você, é o Deus da terra, do céu, Deus que tem todas as coisas, e que a graça dele é superabundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. É fácil, querido, falar de graça. Difícil é praticar o princípio da graça. Mas nós temos essa graça. Tem gente que talvez tenha chegado aqui e muitas vezes deve ter até utilizado essa expressão: Senhor, só a tua graça para fulano. Só a tua graça para o meu casamento. Só a tua graça para o meu filho, para a minha filha, o meu ministério.
É isso mesmo. Graça é isso mesmo. É só a graça dele. É a graça dele que vai libertar, que vai restaurar, que vai reconciliar, que vai trazer de volta, que vai renovar. É a graça dele. Experimentar o poder da graça na família, isso é poderoso. Vamos ficar em pé, queridos. Quem aqui ainda, tem vivido uma vida em que não tem experimentado a graça? Creio que você, meu irmão, minha irmã, que recebeu essa graça, é um agente de mudança na sua família. Através de você, outros vão experimentar o poder da graça de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, a sua casa, seu casamento, sua vida com Deus. Eu não sei como que está. Mas eu quero te falar uma coisa. Tem graça para você.